mulheres, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de sutiãs, ou melhor, sobre o não uso de sutiãs. Antes digam alguma coisa, eu sei que a Inês Rochinha há coisa de um ano ou dois fez um vídeo a falar sobre o não uso de sutiã, não venham já acusar de plágio, mas eu acho que estes assuntos todas nós temos direito a ter a nossa opinião e a expressá-la, e então cá estou eu a expressar a minha e se calhar incentivar mais mulheres e raparigas também ao não uso de sutiã em determinadas situações. Por isso, se quiseres ver a minha opinião, a minha experiência, whatever, sobre este assunto, já sabes, continua aí a assistir. Nós mulheres somos habituadas desde pequenas, desde o momento em que os nossos peitos se começam a desenvolver, é que temos que usar sutiã e então recebemos logo da oferta das tias, etc., das mães, e nós próprios também começamos a querer aqueles sutiãzinhos pequeninos de criança, mais ou menos, ou de pré-adolescente, porque nós queremos que o nosso peito cresça direitinho, etc, etc, porque é-nos colocada aquela ideia de que se não usarmos de sutiã em 3 tempos ficamos com as mamas no umbigo. O certo é que não há nenhum consenso mesmo sobre isso, e já foram feitos estudos sobre essa situação, de que será que o não uso de sutiã vai fazer com que os peitos descaiam até os joelhos, etc. É assim, o certo é, os nossos peitos vão acabar por descair mais cedo ou mais tarde. Quem tem filhos poderá ter essa situação mais rápido, ou se calhar na volta até não. Depende, lá está, de muita coisa, depende do peso da pessoa, depende do tamanho do peito, depende da genética em si. A própria idade, vamos perdendo sustentação porque as fibras começam-se a tornar mais fracas, as fibras que sustentam o peito começam-se a tornar mais fracas, e outra coisa é que quando somos mais velhos, com a diminuição do estrogênio, principalmente no pós-menopausa, o peito acaba por ser maioritariamente gordura, e porque as glândulas mamárias tendem e então, lá está, vai mais cedo ou mais tarde acontecer essa situação. Claro que nós queremos sempre que isso seja o mais tarde possível, porque nem todas nós temos dinheiro para ir mandar arranjar as mamocas, mas o certo é que isso vai acontecer e não há nenhum consenso, e já foram feitos estudos até sobre isso, se o não usar sutiã vai fazer o peito descair mais cedo do que é suposto. Eu estive a pesquisar também sobre isso antes de fazer o vídeo, porque não vos queria falar só sobre a minha experiência pessoal, e foi feito um estudo em França que pelo estudo fizeram em mulheres entre os 18 e os 35 anos, até indicavam que mulheres que tiveram sem utilizar o sutiã durante muitos anos, os mamilos tiveram tendência a subir, ou seja, é como se o peito ficasse preguiçoso ao usarmos sutiã, e não usando, ele começa, ele por si só, mas não há muito consenso sobre isso. Há outros médicos, etc., que defendem, mesmo cirurgiões plásticos, que defendem o uso do sutiã. O certo é que não há bem consenso sobre isso. O certo, mais uma vez, o certo, eu só estou a repetir muito o certo, vai descair mais cedo ou mais tarde. Vamos agora passar à parte em que eu vos falo um pouco da minha experiência e opinião sobre este quesito do sutiã. É o seguinte, eu praticamente sempre trabalhei em casa, desde que acabei a faculdade. Acabei a faculdade há 11 anos e tive aí um período que andei a trabalhar fora como fotógrafa, mas mesmo quando trabalhei como freelancer para essa empresa de fotografia a fazer paginação em casa, eu passo muito tempo em casa e então acabo por estar muito mais tempo sem sutiã do que com sutiã. Eu basicamente coloco o sutiã para ir, quando vou à hora do almoço, vir almoçar ao meu avô, que trocava de roupa, e depois, entretanto, se for preciso, chegava a casa, tirava o sutiã, depois só voltava a colocar quando saía de casa, porque eu não me sentia à vontade, era por sair de casa sem sutiã. Uma coisa é assim, estou com 32 anos, já há muitos anos que eu ando grande parte do meu dia sem sutiã e não tenho ainda as mamas nos joelhos, ainda nem chegar ao umbigo, quanto mais os joelhos, e não sinto diferença no meu peito. Claro que isto são coisas graduais que às vezes nós não sentimos, mas eu olhando para o meu peito quando estou nua não noto descaído, nada que me deixe mais constrangida, menos que me sinta pior com o meu peito, mas o meu peito também não é propriamente muito grande. Eu visto o 36B, por isso não é muito grande. Isto depende, lá está, também do tamanho do peito, por isso a minha experiência foi que não fez isso, mas quando eu saía de casa, eu nunca conseguia sair de casa sem sutiã, porque não me sentia à vontade de estar fora de casa sem sutiã. Porquê? Porque, não ficava bonito. Porque o peito ficava com um aspecto um bocadinho mais descaído. Claro que o sutiã fica logo assim todo mais no lugar, não é? Porque se notava os mamilos, notar os mamilos, mas nem é ver-se a cor da auréola, é só mesmo se notar o biquinho. Ali, estão a ver? O mamilo, só o relevo que se notava, e que isso é um celeuma. E eu chegava a chegar a casa, porque para nós mulheres, às vezes o sutiã chega a ser torturante. Mesmo que esteja na medida certa, não esteja demasiado apertado, é torturante. Eu às vezes, com o meu namorado a casa, tiro o sutiã e digo isto, eu faço mesmo isto, pela libertação das mamas! Pronto, eu faço estas figuras tristes. Mas é isso, porque chega a ser,
às vezes chega a ser desconfortável e principalmente agora no verão acaba por ser mesmo muito desconfortável. Ainda para mais quando nós usamos camisolas, eu gosto muito de usar aquelas com os ombros à mostra, de fininhas, etc. e que têm tendência a usar estes sutiãzitos que são cai-cai, que por norma todos eles têm espuma, porque se não tiver espuma não têm suporte, lá está, para ficarem direitos, não começava a cair tudo. E isto ainda é mais incomodativo, porque agora com o verão, com as temperaturas altas, é uma aflição termos aqui um bocado de espuma agarrado às mamas, só porque estamos constrangidas de estar sem sutiã, porque pode não ficar o peito tão redondinho, porque o mamilo vai-se notar, porque é toda esta coisa social da sociedade que as mulheres têm que ter uma determinada aparência. E eu lá está, senti essa situação. É engraçado que eu vi o vídeo da Inês e isso deixou-me um bocado também mais descontraída quanto ao sutiã, de se calhar é na boa de vez em quando não usarmos sutiãs quando não nos apetece, porque é que temos, quase que somos obrigadas a usar, mas foi sobretudo uma vez que eu ia vestir um top de costas à mostra e eu tenho destes que eu comprei isto na Primark, que é para vir mais aqui abaixo, o sutiã apertar mais aqui, aperta aqui, então aqui ficam as costas mais abertas, mas ele não ficava aberto o suficiente para eu usar aquele top, e eu já estava a ver que eu tinha que comprar daqueles sutiãs de colar, que também, segundo consta, eu nunca usei, mas segundo consta isso é um bocado incomodativo também, para poder usar aquele top. E na altura eu não queria usar aquele top e o meu namorado diz, mas porquê é que não vais, afinal não vais usar isso, porquê? E eu digo, porque não tenho sutiã que dê para usar, ele usa sem sutiã, e eu, mas nota-se os mamilos, e ele diz-me, pá, mas o que é que tem de se notar os mamilos? Tipo, toda a gente tem mamilos, e é verdade, toda a gente tem mamilos, os homens têm mamilos também, não são tão grandinhos como os nossos, mas é verdade, é uma coisa natural nossa, é natural, todos os mamíferos têm mamilos, e parece que o mamilo das mulheres, mesmo o Instagram censurou das mulheres, não censurou os dos homens, porque parece que é visto só de uma forma sexual e então não é decente uma senhora estar com uma t-shirt ou uma camisola em que se nota o relevo dos mamilos. E nós próprios temos que desconstruir um bocado isso. E então eu, tens razão. E usei, e estou-me borrifando se houve pessoas a olhar, se não houve, se calhar ninguém olhou, porque às vezes nós pensamos que as outras pessoas vão olhar e que vão criticar, mas as pessoas estão tão preocupadas com as suas próprias falhas e problemas que estão-se borrifando para as nossas, estão a ver? E então às vezes nós preocupamos com coisas que ninguém está nem aí. E eu, ok, e neste último ano eu comecei a aderir cada vez mais no verão agora. Hoje estou com sutiã porque com estas t-shirts e hoje não está assim demasiado calor, é na boa, mas como eu uso muito tops de ombros à mostra, etc., epá, para que é que eu vou estar-me a massacrar com estes sutiãs grossos quando eu posso não usar sutiã? E não vai acontecer nada de mal e estou a ver. Pá, se nota o mamilo um bocadinho, paciência, se o peito não está tão para cima, está um bocadinho mais para baixo, opá, está natural. Só tem o peito muito firme e super cá em cima quem colocou o silicone. Eu ainda não fiz isso, se calhar um dia mais tarde, quando tiverem muito descaídos, se tiver dinheiro para pôr, porque é que não hei de fazer, não é? Não tenho nada contra isso, mas estão a ver, porque o que eu noto é que nós mulheres sentimos tão constrangidas às vezes com o nosso próprio corpo e depois às vezes há tops que são um bocadinho mais escotados e depois estamos preocupadas que se vê o sutiã. Então o mais fácil é não usar sutiã. Eu cheguei a ter vestidos que eu não usava muito porque se vê o sutiã e depois eu estava preocupada em meter ali um colchetezinho para tapar porque se via ali aquela parte do sutiã, estão a ver? Eu lembro-me que eu fui para os Açores há 2 anos com um vestido cor-de-rosa, que eu deixei até a fotografia que eu usei recentemente, e o sutiã, eu tive que usar um sutiã sem alças, porque as alças dele eram super fininhas, e os sutiãs sem alças são assim deste formato cai-cai, mas este formato cai-cai não se dá muito bem com aquele formato de decote, estão a ver, porque ele era demasiado profundo, e então eu estive ali super preocupada a arranjar alguma coisa, arranjei uma fita cola dupla para estar ali a fechar para não se ver o sutiã, e isto foi num evento da minha marca em que eu, além de estar preocupada com aquilo que estava a dizer, porque foi quando eu fui lá à CBL, eu estava preocupada que se estivesse a ver o sutiã, que nas fotos se ia ver o sutiã, quando eu tinha resolvido muito mais essa situação se pura e simplesmente tivesse feito o que eu fiz a última vez que usei esse vestido, que foi não usar sutiã. E por isso, é assim, eu agora sou super a favor de mesmo camisolas e isso que tenham encaixe do sutiã já ajudam. Ajuda se a pessoa quiser começar a deixar de usar sutiã, mas que ainda não sinta muito à vontade. Pá, camisolas com encaixe, por exemplo, aqueles tops que eu mostrei-vos, uns crop tops que eu comprei nos saldos,
deixem o link dos saldos se ainda não viram. E também tem um vídeo de looks com as roupas dos saldos, que eles próprios, é assim, não há sutiã que coubesse ali, porque aquilo é tão curto, não há sutiã que coubesse ali, mas eles próprios já dão sustentação ao peito, já deixam o peito no sítio, e há outras tops e vestidos que têm um bocadinho de encaixe para o peito, mas é assim, nós não temos que nos sentir complexadas com isso. Eu sei que para quem tem o peito mais pesado, tem o peito maior, que seja um pouco mais desconfortável, mas vocês usem ou não usem sutiã porque se sentem ou não confortáveis com ele, e não porque as pessoas vão pensar, porque o que é que vão achar, se está a notar mamilo e as pessoas olham e o que é que pensam, etc. Epá, borrifem-se para isso, a sério. Eu comecei-me a borrifar e sinto-me muito melhor, passei a estar muito mais descontraída quanto à questão de peito. Eu, se tiver um dia muito quente e se me apetecer, eu não uso sutiã, não estou para isso. Se tiver assim um dia muito quente, não estou para passar por esse sofrimento. E pronto, malta, é assim, não há consenso sobre se descai, se não descai. A minha experiência, no meu caso, não descaíram, não notei isso. Por isso, joguem-se aí, não deixem estar a usar coisas com as costas à mostra, se vocês gostarem, só por causa de o sutiã, não vai ficar tão bonito o peito se usassem sutiã. Porque, aliás, o que me fez ainda fazer este vídeo foi que eu coloquei no meu stories do Instagram uma fotografia que estou com um top de costas à mostra e perguntei se gostavam ou não, e tive várias pessoas que me responderam a dizerem, olha, eu só não gosto por causa que não posso usar sutiã com ele. E eu noto que há muito esse estigma de muitas de nós não nos sentimos à vontade sem sutiã, mas nem é tanto pelo que nós próprias sentimos, mas por aquilo que a sociedade espera de nós, por aquilo que a sociedade, estão a ver, o que é suposto. E, epá, borrifem-se para isso. O importante é o que nós sentirmos, estarmos confortáveis, estarmos bem connosco próprias, olharmos ao espelho e gostamos do que vemos e desconstruirmos um bocado tudo o que é bonito, o que é feio. Porque é que uma mulher sem sutiã há de ser feio? Porque é que notar-se ali um bocadinho do bico da mama há de ser feio ou indecente? Nada. Por isso, era isto que eu tinha para falar sobre este assunto. Espero que vocês tenham gostado. Digam-me em baixo a vossa opinião, se já aderiram ao Free Bra, eu não aderi por completamente, continuo a usar com algumas coisas, mas já muitas, quando está muito calor, pá, esqueçam lá isso. Espero então que tenhas gostado deste vídeo. Muito obrigada por assistir. Um beijo enorme e vemo-nos no próximo.